Então vamos aprofundar um pouquinho mais o que seria a transformação digital no mundo do trabalho? Bom, a gente pretende começar da seguinte maneira. Primeiro, vamos rememorar alguns conceitos. Quais são os subsistemas que compõem a administração de recursos humanos? Inicialmente, o de provisão. Então você tem pesquisa de mercado, recrutamento, seleção e integração. Na sequência você tem a aplicação, onde você tem a análise e descrição de cargos, o planejamento e alocação de RH, planos de carreiras e avaliação de desempenho. Na sequência você tem a manutenção, onde entra a administração de salários, planos de benefícios sociais, higiene e segurança do trabalho muito em voga atualmente e as relações trabalhistas. Seguindo, temos o desenvolvimento, onde entra o treinamento, desenvolvimento de RH e o desenvolvimento organizacional. Por fim, a monitoração, onde você tem o banco de dados, sistemas de informação e auditoria. Muito bem, isso compõe, em resumo, a administração de recursos humanos. Só que a gente percebe muito nos departamentos de recursos humanos, nos setores, nas diretorias de modo geral, uma segregação dentro da própria área. Ou seja, temos o RH e temos o departamento pessoal como um subsistema. Conceitualmente certo ou errado, não importa, mas sempre tem aquela segregação. A parte que o RH responde, que adora, e a carne de pescoço que muitas vezes o DP gosta, adora e tem que lidar. Só que a administração de recursos humanos é a composição de RH e DP. Todos são interligados, né? Então, por mais que você tenha esses subsistemas separados, muitas vezes até subdepartamentalizados, a administração como um todo tem que ser reconhecida, tem que ser integrada, tem que ser participativa e, mais que isso, ser protagonista no contexto da empresa. Então, não brigar internamente, ser protagonista realmente no contexto da empresa. Seguindo, o nosso marco regulatório, o nosso cenário regulatório está cada vez mais complexo. Então, por quê? A gente já tem aqui a EFD-REINF, a Lei da Terceirização, Lei da Liberdade Econômica, modernização das normas regulamentadoras de segurança do trabalho, reforma trabalhista, aí você tem a reforma da reforma reformada, né? Coisa que vai, coisa que volta, foi, não foi, enfim. A DCTF Web, como forma de declaração e integração e elo de ligação aí com o E-Social e com a REINF, e a Lei Geral de Proteção de Dados, além de uma infinidade de outras coisas. Por exemplo, em tempos de pandemia, tivemos inúmeras medidas provisórias que quebraram alguns conceitos, alguns paradigmas e requereram uma gestão participativa e ágil, onde o DP teve que ser protagonista, o RH teve que ser protagonista dentro do negócio, né, para ajudar o negócio a manter. Então é um cenário regulatório multidisciplinar, onde cada vez mais o RH é protagonista e auxilia no processo de solução. Muito bem. Mas a gente está, de novo, contextualizando aí num processo de desafio enorme para o RH nos próximos anos. Vamos ver em que sentido? Então a gestão do RH ela está sendo cada vez mais desafiada a se reinventar, porque de um lado a gente tem aqui algumas metodologias, alguns processos mais recentes, como o People Analytics. Então aqui a análise de dados, né, voltada ao processo de gestão. O RH Mobile e a flexibilidade. Também voltando ao período de pandemia, vocês estão percebendo, né? Perceberam como a coisa teve que mudar muito rapidamente. De repente o teletrabalho virou a solução, entre outras situações. Gamificação no ambiente de trabalho. Vamos tentar retratar em jogos ou coisa do tipo, né, as situações reais de trabalho. Não ficar só na teoria, né? Agregar teoria e prática em vivências simuladas da realidade, por exemplo. Mindset tecnológico, também usando a pandemia como base, foi um desafio, está sendo um desafio para um monte de empresa, um monte de gente, né? Questão cultural mesmo, já falando um pouco do outro, transformação cultural. A gente gosta, obviamente, do contato social, do tete-a-tete, mas de repente você teve que aprender a utilizar todos os tipos de ferramentas, por exemplo, de videoconferência, a se apoiar um pouco mais na tecnologia para continuar trabalhando, para fazer o mesmo, a grosso modo o mesmo, né? Outro item, benefícios on demand, onde você tem uma cesta de benefícios onde o empregado pode
transitar e escolher à medida da sua necessidade e mudando ao longo da sua carreira. Então isso aqui são as novas tendências. E de outro lado, você também tem aí o People Analytics do governo, E-Social combinado com a REINF, combinado com a DCTF, uma grande preocupação que já não é de hoje com saúde e segurança do trabalho, né, com as revisões das normas regulamentadoras, entre outras coisas, e que culminaram, por exemplo, com a pandemia, que é uma questão de saúde pública, mas que remete totalmente à gestão de saúde e segurança do trabalho. Temos as reformas trabalhistas todas em curso, já houve uma primeira onda, uma segunda onda, algumas tentativas como o contrato verde e amarelo que foi e voltou, mas que não deve sair ainda da pauta, entre outras situações, e mais especificamente atual, mais recente, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai, não vai, demora um pouquinho, mas assim como o E-Social pode ter a sua implementação mais alongada, mas vai acontecer. Bom, esses são os desafios. Por que a gente chama de desafio, né? Uma, porque o RH adora essa parte nova e o DP vai ter que adorar essa parte nova aqui também, relacionada aos controles digitais, né? Mas o principal desafio, de novo, é juntar as duas competências, porque os departamentos de RH tendem a deixar de existir, segundo a Statice, em alguns eventos e vários profissionais do ramo. Mas não porque deixou de ter importância, muito ao contrário, é tão relevante que vai extrapolar o limite do setor. Então não pode ter aquela briguinha entre RH e DP. Somos juntos, administração de recursos humanos, gestão de pessoas e gestão de fornecedores. A gente tem uma pancada, um movimento muito forte e cada vez mais agressivo de terceirização, de trabalho por aplicativos, de múltiplos vínculos, onde a gente tem que tratar. E cada setor aqui, por exemplo, suprimentos, financeiro e contábil, jurídico, TI, todo mundo vai ser um polo de RH. Onde o RH, como é constituído hoje, como é conhecido hoje, vai ser muito mais na ordem consultiva, mais de apoio, de buscar as ferramentas e as soluções para dar suporte às áreas que vão trabalhar junto com ele no processo de gestão de pessoas. Então é um processo muito mais estratégico, muito mais de negócio, e precisa ser realmente passar a ter essa mentalidade e ter esse espaço nas empresas, né? Outro desafio é a questão do compliance. Bom, não é segredo para ninguém que já há muito tempo, né, a Operação Lava Jato escancarou um problema até cultural brasileiro, o tal do jeitinho brasileiro. Então a gente precisa cada vez mais recuperar investimento, credibilidade, segurança jurídica, demonstrar isso, demonstrar mais transparência, nos capacitarmos frequentemente, estar mais aberto à mudança cultural e principalmente à colaboração, multidisciplinaridade, mas sem guerrinha, sem ilhas. E a gente tem um ordenamento jurídico interessante, importante. A gente pode reclamar o que for, mas tem uma legislação trabalhista bastante detalhada, assim como a própria Constituição e as leis previdenciárias. E o governo como um todo, para tentar garantir esse compliance e demonstrar essa transparência, está reforçando os valores éticos e ordenamento jurídico, de alguma maneira, mas principalmente criando ferramentas para garantir esses valores éticos e a aplicação do ordenamento jurídico vigente. Então o SPED, o E-Social e a REINF integra com todos os demais setores. Então se não tiver tudo muito integrado, a empresa vai acabar dando um tiro no próprio pé por problemas de comunicação. Quer um exemplo? Se eu mandar que eu tenho fatores insalubres na minha empresa e não pagar a insalubridade, ou tenho muitos afastamentos e não investir em equipamentos de segurança, por exemplo, para reduzir esses afastamentos que serão monitorados pelo E-Social, junto com as normas de saúde e segurança, a gente está dando um tiro no pé. Isso para dar um exemplo, tá? Então, vamos parar com essa briguinha de DP e RH, né? A administração de recursos humanos é composta por vários subsistemas que tem que estar sempre em conversa, tem que estar sempre um ajudando o outro. Legal? E quais são, por fim, as competências para o desenvolvimento no contexto da transformação digital? E aí não só para o RH, para toda e qualquer atividade. Trabalhar sempre, continuamente. Por quê? A gente tem que se adaptar às novidades trazidas pela transformação digital. Temos que ter pensamentos e atitudes empreendedoras e colaborativas.
E ser empreendedor não é necessariamente ser o dono da empresa. Você tem que ser empreendedor no seu departamento, na sua atividade, dentro da própria empresa. Tem que tomar a frente, tomar a rédea, provocar as soluções, provocar as discussões, sem se prender necessariamente a um único vínculo. Quer um exemplo? A tal da uberização. O Uber veio quebrando paradigmas. Acabou, entre aspas, né? Veio concorrer com o setor de táxi. Mas, por exemplo, em momentos de dificuldade econômica, muita gente migra para trabalhar pelo aplicativo. Pode ser precário, pode ter que ser discutido, pode ser um monte de coisa, mas ele ganha uma renda. Ele pode trabalhar em diversas situações. Então, a tendência é o processo de múltiplos vínculos e de terceirização crescer muito por conta dos trabalhos por aplicativo. Você ser dono do seu próprio nariz e escolher como trabalhar, né? Sem descuidar da manutenção e do equilíbrio emocional. Por quê? Ok, tenho alternativas de trabalho por aplicativos, porém eu não tenho necessariamente uma renda suficiente, é difícil combinar a quantidade de horas trabalhadas com a renda necessária. E não adianta eu agregar mais trabalho. Então esse equilíbrio do mercado de trabalho como um todo, da postura profissional e da postura das próprias empresas e do mercado, vai ser regulado ao longo do tempo para chegar num denominador comum, que atenda a necessidade mínima de renda, necessidade mínima de trabalho, necessidade do lucro, enfim, combinar tudo isso. Que mais? Autodesenvolvimento constante. E aí tem uma frase muito bacana aqui do Alvin Toffler, né? Os analfabetos deste século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. E aí a gente reforça, homens trabalhando. A transformação digital já começou. Se a gente está no meio dela, a gente não sabe, mas com toda certeza está longe do fim. Então, a trilha de aprendizagem, a trilha de compliance, enfim, a jornada como um todo é o que interessa. Legal? Vamos que vamos, seguindo no processo de transição trabalhista. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Vai ajudar bastante a gente a continuar discutindo com vocês e criando material. Um grande abraço para você.